Pessoal, vamos lá, vamos começar então. Coloquei para gravar, né? Porque aí, se alguém precisa assistir depois ou quiser fazer alguma anotação, pega para poder estar pontuando. Então, como eu falei, eu vou compartilhar com vocês o material das aulas, vou subir e compartilho com vocês o link ao final da aula e vou tentar antecipar, tá? Ah, Dani, fica não precisa ficar com vergonha não, poxa. A gente tem que falar. A profissional do direito, não interessa qual posição que você pretende, se você quer fazer um concurso, se você quer advogar, né, você quer ser um analista, você tem que falar, não tem jeito não, o profissional do direito fala. Então, pessoal, olha só, na semana passada a gente estava discutindo o último ponto que nós apresentamos foi sobre as fontes formais do direito, né, as fontes formais não estatais. Eu acabei de pegar aqui o linkzinho para poder confirmar, as fontes formais não estatais, e aí eu tratei com vocês os últimos dois pontos, foram os costumes jurídicos, né, e a doutrina. Então, foram os dois pontos que nós apresentamos, né, a questão do costume jurídico e da doutrina. E aí que vem, né, quando fala do costume jurídico, da doutrina, você tem alguns aspectos, quando a gente fala de costumes, alguns aspectos eles têm que ser apresentados. E aí, se eu tiver falado sobre isso, que eu, pelo menos aqui eu não marquei que eu tenha falado, você tem o costume segundo a lei, ou segundo legem, não sei se eu falei isso aí, que seria o costume segundo a lei, né, que já foi transformado em lei, e aí ele deixa de ser um costume propriamente dito, né, e aí ele transforma na legislação. Então, não é um costume apenas. Um exemplo aí seria o artigo 13 do Código Civil, que fala que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição... 13, desculpa, não. Agora eu perdi. Ô, Jesus. Vou lembrar qualquer artigo. A expressão normativa que fala que, salvo exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes, né? Então, isso aí já virou, por exemplo, deixou de ser um costume e passou a ser parte da legislação. A lei, ela já assimilou e ela trouxe dentro do seu aspecto normativo. Você tem o costume segundo o praeter legem, ou além da lei, né? E aí o artigo 4º da LINDB, né, da Lei de Introduções das Normas do Direito Brasileiro, que cria o quê? Um mecanismo para preencher as lacunas. Né? Aí fala, quando a lei for omissa, o juiz ele decidirá o caso de acordo com a questão da analogia. Todo mundo aí sabe o que é analogia, né? A analogia é o aspecto da comparação. A nossa disciplina, né, a teoria do direito, ela é pautada mais no mecanismo da interpretação. Nós vamos interpretar a norma, né, interpretar a legislação, interpretar os escritos e aplicá-lo ao contexto social e à sociedade que nós estamos inseridos. Então, a analogia, ela contribui dessa forma, porque nem sempre ela vai ser clara. Eu não me recordo de eu ter mencionado isso com vocês. Né? E tem, além da questão da analogia, na LINDB fala da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. Né? Então, a questão do sistema escrito, né, ele traz o costume como sua fonte subsidiária. E tem o aspecto do costume ainda contra a lege, né, que seria o costume contra a lei, né, aquilo que se opõe à lei, que seria o costume também chamado abrogatório, né, porque ele se coloca à margem da lei. Eu vou dar um exemplo aqui, que ele não existe mais, tá bom? Porque, felizmente, foi retirado, que seria a prática do adultério, né? O adultério, até pouco tempo, ele era considerado crime. Então, você imagina se todo mundo que cometesse adultério fosse preso, né? Todo mundo que traísse fosse preso. Acho que teria mais gente, teria mais presídios do que casas. Eu acho que quase todo mundo estaria preso, né? Então, assim, não ia ter espaço, Pedro, exatamente. Então,
adultério ele deixou de ser, né? Ele deixou de ser considerado um crime. E esse posicionamento, ele é legal por quê? Porque é um costume. Ia faltar cadeia, né? O Tiago está colocando aí. É um costume. A relação extraconjugal, ela existe desde que a sociedade passou a imperar, né? E o homem passou a viver em sociedade, não tem outra. É óbvio, seria maravilhoso que todo mundo conseguisse viver dentro de uma relação alinhada, sem nenhum tipo de desvio, mas, infelizmente, a grande maioria das relações acabam tendo um momento ou outro, né, em relação à questão da prática de relações extraconjugais. E aí foi retirado, mas quando você tinha a conduta do adultério, né, você tinha o quê? Você tinha uma prática contra a lei. Né? Hoje, você fala, né, nós tivemos aquela situação da deputada que está sendo acusada, eu não posso falar que ela é culpada porque ela não foi condenada, está sendo acusada de ter planejado e levado à execução, né, do marido. E aí eu estava lendo um pouquinho sobre a história dos dois, aí eu nem sei, eu estou falando uma coisa aqui, está gravando, né, se não for, até quem souber aí me corrige, mas eu estava lendo que me parece que o marido dela era filho adotivo dela, uma coisa assim. É contra leges, sabe? Isso é contra a lei. Né? Você vai pegar a lei da adoção, vai falar que o ex da filha, que o adotante, ele não pode se casar com o adotado, ele não pode ter relação, né? Que o sogro, ele não pode casar com o genro, a sogra não pode casar com a nora, com o genro, tá lá. Então, assim, é a margem da lei, sabe? É uma situação, eu estou citando isso aqui porque é de contexto nacional, essas informações que eu peguei foi de jornal, tá? Obviamente eu não tive acesso ao processo, não procurei para poder pegar, creio eu que seja um processo que esteja correndo em segredo de justiça, até porque ela tem um foro de prerrogativa, que nesse caso, ao meu ver, não vai para o tribunal do júri mesmo, né? Não vai ter essa situação do foro privilegiado, vai para o tribunal do júri, né? Porque foi praticado antes, né, crime contra a vida, aquela coisa toda, mas a conduta dela, não falo nem a questão do homicídio, eu falo a conduta da relação, né, é uma coisa feita à margem, então contra leges, é contrário à lei. Então você tem uma série de posições, né, que a gente pode estar verificando, né, de situações. Você pega o político, né, nós tivemos lá, tem o pessoal que é de Juiz de Fora aí, que é quase carioca, o Rio tá sendo penta, né? O quinto governador do estado do Rio de Janeiro, que é afastado por suspeita de corrupção. Não pode falar que o vice Witzel é corrupto, né? Então, ele suspeita de corrupção, teria criado um fundo aí de pouco mais de 2 bilhões de reais para serem desviados da área da saúde. Então, assim, você tem uma série de situações. Isso é contra a lei. E aí, em relação ao estado do Rio de Janeiro, a gente pode falar que isso é um costume, né, infelizmente. Tá? E aí é contra a lei. Então, você tem uma série de situações. Do outro lado, a gente tem a doutrina, né, que é o estudo realizado pelos cientistas do direito, né, que seria a fonte intelectual ou também fonte indireta. Né, e as suas orientações hermenêuticas, as suas orientações filosóficas e ideológicas, elas não são obrigatórias. Eu me recordo que, na aula passada, quando nós falamos sobre a questão da súmula vinculante, da jurisprudência, eu mencionei com vocês que quem faz a jurisprudência é o advogado. As teses, as teorias, as ideias, elas são apresentadas, né, pelo advogado, e os magistrados, né, enquanto desembargadores, enquanto ministros, eles vão analisar aquela tese, aquela ideia, e se o advogado conseguir utilizar da sua persuasão, né, ele vai conseguir convencer o julgador daquilo que ele está supondo, daquilo que ele está apresentando, que ele está defendendo no caso concreto. Então, assim, de onde que o advogado ele busca,
Normalmente, ele busca base, né, sustentação através dos seus estudos. É isso que a gente pode dar nome de doutrina. Vocês estão no segundo período. Quando vocês chegarem no oitavo período, né, vocês vão começar a realizar o trabalho de conclusão de curso de vocês, que é o TCC. Não sei como que vai ser na unidade de vocês na época que for. Normalmente é uma atividade individual. Você tem que elaborar ou uma monografia, ou um artigo científico, né? Você tem que fazer um trabalho de pesquisa. E é extremamente interessante, extremamente rico, quando a gente escolhe quando um assunto que não é muito discutido pelos demais estudantes de direito, porque a gente busca e cria alguma coisa nova. E aí você passa a ser referência naquilo. Eu gosto de falar isso porque, assim, a época que eu estava formando, eu me graduei em 2008, já se foram aí 12 anos, eu comecei a escrever a minha monografia sobre a necessidade de mudança do sistema prisional no Brasil. E aí, fazendo comparação sobre o sistema prisional da Filadélfia, de Detroit, e toda uma pesquisa que eu tinha feito durante quase 2 anos da faculdade, que estava no meu laptop, eu perdi, minha casa foi roubada, e eu perdi o trabalho e perdi também o interesse de escrever sobre aquele assunto. Até hoje não voltei a estudá-lo. E por conta disso eu tive que mudar em menos de um semestre, isso aconteceu em maio, eu iria graduar em dezembro, eu tive que mudar todo o trabalho da minha monografia. E aí eu comecei a escrever sobre a necessidade de oficialização das relações de pessoas de mesmo sexo. Até então, eu tinha no Brasil apenas uma autora que despontava sobre esse assunto, que era a ex-desembargadora e professora Maria Berenice Dias, do Rio Grande do Sul. A PAC, né? Show de bola, a PAC é legal. A PAC é fabulosa. Então, assim, em 2008, só tinha a Maria Berenice Dias. Então, assim, eu tive que buscar muita coisa. E eu falo que, assim, é interessante porque estou citando essa situação. Eu escrevi a minha monografia falando da necessidade de oficialização e demonstrando, pelos aspectos normativos pautados na Constituição e no Código Civil, que fala dos impedimentos para o casamento, que a razão da não oficialização do casamento pelas pessoas de mesmo sexo no Brasil se dava única e exclusivamente por conta de um preconceito existente na sociedade em decorrência da formação religiosa judaico-cristã, que inclusive é a religião da qual eu fui criado, que eu cresci, né? E criou um grande debate. Por exemplo, na minha banca de monografia, os professores que fizeram a defesa, eles me bateram pra caramba, porque questionavam. No Código Civil, quando você pega o rol do impedimento, não tem impedimento para casamento de pessoas de mesmo sexo. Isso foi extremamente interessante, por quê? Porque 2 a 3 anos depois, se não me engano, do final de 2010, início de 2011, alguma coisa assim, o Supremo Tribunal Federal, né, e o CNJ, né, bateu o martelo, reconhecendo a questão do casamento, da entidade familiar com relação às pessoas de mesmo sexo, e depois o ex-ministro Joaquim Barbosa, que à época era o presidente do CNJ, ele baixou uma resolução determinando que todos os cartórios do Brasil passassem a promover o casamento, a oficialização dos casamentos das pessoas homossexuais, né? Então, assim, o que eu escrevi à época, 3 anos depois, veio quase que de forma fidedigna aquilo que eu estava apresentando. Isso é extremamente enriquecedor. Então, a doutrina, né, não que estou me chamando de doutrinador fora disso, embora eu tenha algumas obras a serem publicadas, e já tem escritas, mas não foram publicadas, a ideia é essa, é você buscar, é você estudar, é você criar uma orientação, de modo que um terceiro, ele vai se nutrir dessa informação, né, ele vai tomar dessa fonte de conhecimento, dessa informação, e vai transformar a aplicação do direito. Então, a doutrina, ela tem esse papel extremamente importante. E fica já a dica para vocês. Embora vocês estejam no segundo período, já começa a fazer as pontuações das matérias que vocês gostam, dos assuntos que vocês gostam, né? E depois para vocês separarem, na época do TCC, para vocês já terem
uma ideia, salva um artigo, dá uma lida no artigo, no material, numa decisão de um tribunal, para vocês poderem estar se desenvolvendo, tá? É muito bom. Sim, nós temos, então, dentro dessa máxima, quando nós pensamos na teoria do direito, nós temos o que nós chamamos de direito positivo. Como é que é? Já vi casos de casal que eram casados e o marido pulou a cerca e teve outro filho sem saber que a filha tinha filho, o filho dele se casou sem... Isso eu não vivenciei uma situação dessa, não. Mas não é... Não, eu já vi filmes e já sei de histórias, né? Trabalhar em situações assim, não. E nesse caso, o casamento ele tem que ser desfeito, né? O casamento ele tem que ser desfeito, porque irmão não pode casar com irmã, né? Tem o preceito, inclusive, da eugenia, né? Então, assim, é vedado, os irmãos não podem casar. Por isso que a gente tem os proclames, né? Por isso que a gente tem... nós temos, dentro da habilitação ao casamento, nós temos a fase da publicização, é um dos princípios lá da administração pública, né? A publicidade. Então, você tem que levar o conhecimento da sociedade para que, caso alguém saiba alguma razão, um impedimento ou alguma coisa que possa, né, impedir ou macular aquela relação, que se exponha, né? Olha, pode ser a questão dos primos aí, das primas, né? Pode ser, mas até mesmo se você for parar para pensar, hoje não. Oi. Cristiano. Pois não, Anara. Mas, assim, o casamento tem que ser desfeito, né? Sim. Mas caso eles não queiram desfazer o casamento, ou seja, pode ser desfeito só no papel, e se eles continuarem juntos, eles podem sofrer um processo? Quem vai processar eles? Não vai sofrer processo nenhum, né? O que vai acontecer? O Estado, ele protege a criança, né? Porque, assim, em tese, toda relação, ela vai gerar um fruto, né? A ideia que se tem quando a gente vai constituir família é que você quer constituir uma vida em comum, e um dos pilares da família é a procriação. Não que isso seja obrigatório, né? Porque nós temos famílias, nós temos casais que desejam não ter filhos. Da mesma forma que nós temos casais homossexuais, de gays, lésbicas, né? Que não vão ter filhos naturais. Aí vai ter, no caso das mulheres, vão fazer inseminação, né? Vão ter que arrumar um doador de sêmen. No caso dos homens, vão ter que arrumar uma barriga de aluguel, né? Para a mulher, para poder, caso queiram fazer, vai ter o sêmen só o esperma de um, vai ter do outro, né? Vai ter um código genético. Até onde eu sei, não tem ainda a possibilidade de misturar o código genético para poder fazer essa procriação, né? Daqui a pouco vai ter. Mas, assim, o que ia acontecer? O Estado, ele protege as crianças, ele protege os herdeiros. Só que o Estado, ele não reconhece esse casamento, porque esse casamento, ele é proibido, ele é impedido, né? Então, não há. Vocês estão citando a questão do casamento de primos, meus avós, que são primos primeiros, por assim dizer, né? Na verdade, primo não é parente, tá? É terceiro grau. Depois eu explico para vocês. Meus avós são primos, e eu tenho tios, né, casados com primos também, tudo mais. Só que isso é lá atrás. Meus avós casaram em 1920. Hoje é meio complicado. Mas tem pessoas que casam, né? Primo não é parente, não. Depois eu mostro para vocês. Brincadeira. Até terceiro grau. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que primo é de terceiro grau, não sabe isso? Vocês sabem fazer vocês sabem chegar até aí? Antes da continuidade? Sabia não? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir uma tela rapidinho, que aí eu volto para a minha matéria. Só que é um assunto legal, né? A gente dá aquela quebrada, faz parte. Eu tenho que dar uma quebrada com vocês. Vamos lá. Esse aqui é o... Gente, primo para mim é parente. Como que é quase irmão? Imagina. Que coisa horrorosa. Tá repreendido. Olha o que a Janine escreveu. Deus criou os primos só não pegou. Tá repreendido. Mas acontece, né? Acontece. Vamos lá, olha só. Eu vou colocar aqui uma tela do PowerPoint. Vamos abrir aqui. Olha só, uma tela branca. Todo mundo está vendo a tela branca aí?
Tá não? Abriu a tela branca? Vamos fingir que a gente está dentro da sala de aula, né? Quando a saudade da sala de aula, o professor vai explicar aqueles negócios lá no quadro, né? Então, olha só. Então, tem você. Você está aqui. Ok? Aí você é filho de alguém. Então, aqui no caso, você tem seu pai, e você tem sua mãe. E você é irmão de alguém. Então, você tem aqui, você tem aqui, irmão. Seu pai, ele é filho de alguém. Então, filho de alguém, e ele é irmão de alguém. Nossa, eu já me perdi com essa árvore todinha. Não, ó, você, tá aqui, você. Você tá aqui, né? Vou fazer. E seu tio, ele tem um filho, que é seu primo. Olha só. Então, você tá aqui, né? Você. Para você ir para seu pai, você anda quantas casas? Uma casa. O seu pai é parente de primeiro grau, seu. O seu avô, você vai para o seu pai e depois você sobe no seu avô. O seu avô é seu parente em linha reta, ascendente, de segundo grau. Para você vir no seu tio, você tem que descer uma linha, porque você vai para o seu avô e volta. O seu tio é seu parente em terceiro grau. E o seu primo é o seu parente em quarto grau. O seu irmão, olha só, seu irmão, vamos mudar. Você vai seu pai 1, seu irmão é seu parente em segundo grau. Vigia na terra, gente. Hã? Gente, misericórdia, vigia na terra. O pessoal fala muito assim, meu primo de primeiro grau, primo de segundo grau, primo de terceiro grau. Meus amigos, não. Para o direito, você tem uma situação de linha. Tá? Você tem linha. Seu ascendente em linha reta, descendente em linha reta. Então, você tem a linha, deixa eu mudar aqui para roteirinho caneta vermelha, você vai ter uma linha. Né? Então, assim, você tem aquela linha. Para cima, né, o ascendente, e abaixo, o descendente. E você vai estar aqui no meio. Então, você é o ápice. Aqui para cima vai estar pai, avô, bisavô, triavô, tetravô, pentavô. Aquele negócio de tataravô não existe não, tá? Não existe não. Você vai contando. Avô, bisavô, triavô, tetravô, pentavô, hexavô, hepta, octa, nona, décima, e assim vai. Ok? E aí você tem filho, neto, bisneto, trineto, tetraneto, pentaneto. A questão vai assim. Obviamente, dificilmente você vai conseguir chegar, você vai chegar lá no pentaneto, né? Você não vai viver esse tempo, a gente não vive muito tempo. Você tem os parentes que são colaterais. Não é na linha reta. É o caso do irmão, é o caso do tio, que é o caso do primo, né? Porque eles estão ali próximos, não é na sua linha. Tanto é que quando você vai fazer análise, olha só que interessante. Você vai fazer análise genética de DNA, dificilmente você vai conseguir compatibilidade de irmãos para doação. Vocês já pararam para pensar isso? Ou vocês já viram alguma informação nesse sentido?
Então, assim, você não vai ter, raramente se encontra. Normalmente o doador ou é um avô, ou é um pai, ou é o filho, neto, entendeu? Que vai ter uma ligação genética que vai ter uma maior combinação. É por isso que é muito difícil na doação, dependendo de órgãos, é muito difícil você encontrar, né, a compatibilidade para não dar rejeição. Vamos lá, vamos ver aqui o que vocês escreveram. Vocês não falam, vocês só escrevem, né? Depois que eu tenho que ficar lendo esse negócio, eu começo a rir. Mas vamos lá. Tem algum posicionamento aqui para poder voltar lá para a aula? Não, não tem. Cansou de ser enganada, iludida? Não, você não foi iludida. É informação, a gente tem que procurar informação. Medicina. Quem colocou aqui? Ô, Vicente, na questão da medicina, a medicina, ela impede o casamento de pessoas com até proximidade, né? Até o terceiro grau, não é interessante casar, terceiro ou quarto grau, para não ter situações de eugenia, que são as doenças, tá? Para não ter a questão das doenças hereditárias. Então, assim, passa-se doenças. Então, quando você tem uma carga genética muito próxima, primos casando né, entre si, tios casando com sobrinhos, tem famílias que eu conheço, já trabalhei em processos assim, que acaba tendo um grau de doenças comuns. Né? A minha família, por exemplo, a família do meu pai, ela é dessa região de vocês aí, de Juiz de Fora. Eles né, são portugueses e tal, o pessoal veio aí, chegou para esses lados aí, Tombo, esses lugares aí. Então, e depois foi mais próximo do Espírito Santo, para fundar algumas cidades lá. E aí, o que acontece? Eles casavam entre si para poder guardar dinheiro. Isso era comum antigamente, hoje não, hoje tudo é misturado, entendeu? Isso é tudo misturado, é complicado. Dificilmente você vai casar com um primo seu. Você conhece tanta pessoa diferente e não tem tanto dinheiro para guardar. Vamos lá. Sua prima de terceiro grau, ela não é sua parente não, viu, Gabriel? Fala, Wesley, por favor, qual que é a dúvida? Professor, o pessoal fala que se você tiver filhos com o seu primo, né, vamos dizer, sua prima, no caso, sim, eles nascem com algum defeito. Deficiência, né, e tal. Então, quer dizer que se eu tiver, por exemplo, se eu casar com a prima minha de segundo grau, não existe essa possibilidade de terceiro grau, sei lá. Na verdade, Wesley, o que acontece? Todos nós temos uma combinação muito... Aí é questão de biologia, né? Não é a nossa aula, mas é interessante porque o do direito também trabalha isso, tá? Todos nós somos formados de uma cadeia genética, que tem muita similaridade e vai ter na sua adaptação. Né? E dentro desse código genético tem algumas doenças. E tem algumas doenças que a gente chama de doença hereditária, que ela tá enraizada na questão da genética da pessoa. Então, a vedação ou a tentativa de se evitar o casamento de pessoas que têm uma proximidade muito grande é que essas doenças elas não possam se florescer, elas não possam ser apresentadas. Então, assim, o pessoal fala muito... a gente tem visto... É interessante discutir isso aqui. Por exemplo, aqui no Brasil, você não tem tanto problema de demência. A gente tem problemas de esclerose múltipla, de demência, mas você não é tão volumoso quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa. Por quê? Porque lá o casamento de pessoas mais próximas ela é muito mais comum. E a nossa sociedade, por ela ser miscigenada, não tem ninguém para falar que é branco ou preto todo. Né? Todo mundo tem um pezinho na senzala e todo mundo tem um pezinho na casa grande. Então, assim, nós temos a felicidade de misturar o nosso código genético e evitar uma série de doenças. Né? O brasileiro em si, ele é muito forte nesse aspecto, né? Nós somos um povo muito misturado.
né? Nós não temos esse aspecto de falar de raça pura, que não sei o quê. Todo mundo é misturado. Então, assim, é extremamente interessante, tá? É extremamente interessante. Quem tiver curiosidade, depois busca. É um assunto, assim, muito, muito, muito rico, né? E muito gratificante para se estudar. E a gente sai. Vocês vão ver o professor que vai dar direito de família para vocês. Ele vai trabalhar isso. Ele vai ter que falar. Então, quando chegar lá, o professor de direito de família for falar isso com vocês vão falar assim: nossa, eu sei já ouvi falar disso. Um doido, um professor lá no segundo período, na época lá da pandemia, ele falou disso aí. Mas voltando aqui, quando a gente fala do direito positivo, nós temos a ideia do direito positivo, né? Deu break, voltando. Nós temos a ideia de que esse direito positivo seria um conjunto de normas jurídicas. E, obviamente, essas normas jurídicas, elas teriam que estar vigentes em um determinado lugar, né, uma área territorial, e em uma determinada época, em um determinado tempo. Então, nós temos a premissa da necessidade de ter uma competência, de uma jurisdição territorial, e, ao mesmo tempo, de ter e ter uma jurisdição territorial e ter também a incidência temporal da legislação. Vamos pegar a questão da temporalidade até do que eu mencionei hoje. Bom, eu acho que eu teria que procurar aqui, se alguém puder jogar aí, se eu não estou enganado, o crime de adultério, ele foi revogado, acho que no ano de 2012. Se eu não me engano, ano de 2012. Suponhamos que alguém estivesse preso. Falei, mentira, 2012 não. 2005, tá bom? Desculpa, errei por 7 anos. Em 2005, o crime de adultério, o adultério, na verdade, ele deixou de ser crime no Brasil. Então, vamos supor que até 2005, a Rayane Costa, eu vi um nome aqui, a Rayane Costa, ela vivia uma relação extraconjugal. Ela poderia ter sido presa, por exemplo. Ou se fosse o Marco Túlio, por exemplo, ele seria preso. Ele teria sanção penal, vamos melhor dizer. Hoje, não tem isso. Então, nós temos o aspecto da temporal. Né? A conduta pode ser a mesma, mas ainda existe uma norma. Então, direito positivo, todo mundo sabe disso, cansado de saber. E esse direito positivo que vai ser dividido. Esse direito positivo ele vai ser dividido em 2 áreas. Nós vamos ter o direito positivo voltado para o direito público, nós vamos ter o direito positivo voltado para o direito privado. Né? Então, como é que eu vou saber isso? Para mim poder saber se é de direito público, eu tenho que verificar se essa norma ela vai tutelar o interesse do Estado e o funcionamento do Estado. Então, o direito público seria a norma que tutela, que regimenta e é de interesse do Estado e para o funcionamento do Estado. Do outro lado, a norma já de direito privado é aquela que vai regular a vida, né, as relações jurídicas entre os particulares, né, entre as pessoas, entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, desde que elas, né, não necessariamente tenham afinidade com o interesse do Estado. E dentro do ramo do direito público, você vai encontrar o direito constitucional. Vocês estão tendo teoria da Constituição, se eu não me engano. E aí, né, vocês estão verificando ali as diretrizes, as premissas, né, da estruturação do Estado de direito, da sociedade constitucionalizada. Então, a Constituição, ela fala como que o Estado funciona, por isso ela é direito público. O direito administrativo, né, fala sobre o funcionamento, do interesse do Estado. O direito tributário, né, os tributos são as fontes de receita do Estado.
alguém fala, às vezes fala assim, o imposto. O imposto é um tipo de tributo, né? Uma contribuição, né? Uma taxa, é um tipo de tributo. Né? Então, assim, você tem o direito tributário, que vai estudar os tributos, é do direito público. Você vai ter a questão do direito econômico, né? O econômico interno, direito previdenciário, o direito processual, penal, eleitoral, militar, e o direito público externo, que trata das relações entre os Estados-nações. Do outro lado, você tem o direito privado, bem sucinto. Né? Ele é o quê? O direito civil. O direito civil fala das relações entre as pessoas, físicas ou jurídicas. O direito empresarial, as relações comerciais. O direito empresarial, inclusive, muita coisa você vai encontrar dentro do próprio Código Civil, dentro das relações comerciais, um pouco nas legislações extravagantes, na lei de factoring, franchising, né, nos contratos mercantis, etc. O direito trabalhista, o direito internacional privado. Mas como assim direito internacional? Internacional público externo, direito internacional privado. Direito público, mencionei, externo seria dos países, dos Estados-nações, os tratados internacionais, e o privado está aqui. Eu estou falando com vocês em uma plataforma do Google. Estou utilizando o Google, uma empresa norte-americana, que faz, através da World Wide Web, né, da internet, a transmissão de dados, né, de vinculação, manutenção e transmissão de dados, né, através de aplicativos de comunicação, etc. E aí eu estou conversando com vocês. E a Docton, que comprou essa plataforma, fez um contrato com o Google. Vocês que têm o Gmail, têm um contrato com o Google. Quem tem o Hotmail lá com a Microsoft, e assim vai. Né? Então tem a relação. Então, dentro dessas áreas, aí eu vou perguntar, porque aí eu posso continuar ou não. Vocês conseguem... Direito constitucional. Todo mundo compreende direito constitucional, precisa falar alguma coisa, ou pelo menos esboçar alguma coisa sobre direito constitucional, administrativo, ou todo mundo já está silente, todo mundo já conhece? Hein? Pode falar? Vamos lá, então. Olha só. Então, quando a gente fala do direito constitucional, que é, obviamente, voltado para o direito público interno, né? O direito constitucional ele vai estar ligado ao quê? Às normas jurídicas voltadas para a organização política do Estado, tá? Nos seus elementos mais fundamentais. Como assim? A Constituição é quem vai definir o regime político, a forma de Estado. É a Constituição que vai estruturar e vai colocar cada órgão substancial, né, do funcionamento para fazer o que lhe é devido em relação ao cidadão, né, reconhecendo e garantindo os direitos fundamentais. Então, a Constituição é quem traz todo esse alicerce. Se você pegar a sua Constituição, se você jogar aí no Google, no Yahoo, qual plataforma de busca que você utiliza, se você jogar assim, Constituição da República Federativa do Brasil, ou Constituição Federal Brasileira, você vai ver lá no artigo 1º, princípios fundamentais das relações, aí você chega lá no artigo 5º, garantias, você chega no artigo 8º, direito social. Na hora que você chega lá para o artigo 21, 22, 23, você vai ver competência. Competência é o quê? Quem pode fazer o quê? A Constituição, ela estrutura isso. Então, a Constituição é o conjunto destas normas, né, que vão constituir, né, que vão estruturar o Estado e o seu funcionamento. Então, assim, dentro da Constituição, eu não vou aprofundar, né, mas dentro da Constituição, vocês podem encontrar assuntos de matéria de direito constitucional material,
e tópicos de direito constitucional formal. O que significa isso? Quando eu encontrar uma norma de direito constitucional material, né, de matéria constitucional dentro da Constituição, eu tenho a ideia de que aquele tema, aquele assunto, ele está atrelado à estrutura e ao funcionamento do Estado e da vida da sociedade. Por exemplo, quando eu pego o artigo 5º, está lá escrito no artigo 5º que não pode haver nenhum tipo de discriminação por raça, sexo, cor, religião, etc. e tal. Aquilo ali é o quê? É pilar. Todo cidadão ele tem que ser tratado de forma o quê? Isonômica. Todo mundo tem que ser tratado igual. Quando eu pego lá no artigo 23, por exemplo, que está falando da competência, no artigo, que é, se eu não me engano, competência material. Aí vai estar falando lá sobre a competência material para poder atuar em relação ao meio ambiente. É para atuar, para preservar. Mas depois você vai ter lá no artigo 27, 26, se eu não estou enganado, da competência legislativa. Aí vai falar que é competência legislativa da União legislar sobre a questão do meio ambiente. Lá no artigo 30 está falando que cabe ao município legislar naquilo que for suplementar ao que o Estado e que a União fizer no que refere-se ao meio ambiente. Então, assim, você tem atribuição, você vai ver como é que funciona os tribunais, a justiça, qual que é a função do juiz, o que o presidente da República pode fazer, o que o governador pode fazer, está tudo estruturado. Isso é funcionamento, isso é material. Isso é fonte material. Né? Só que na Constituição vai ter coisas também que não tem nada ligado com a Constituição. Na Constituição tem norma constitucional formal. Por exemplo, está falando lá na Constituição que a União deve manter o Colégio Dom Pedro II. Deixa eu até achar o artigo, que eu não sei. Constituição Federal, Colégio Dom Pedro II. Está no artigo 242, parágrafo 1º. O ensino da história do Brasil levará em conta a contribuição das diferentes culturas étnicas. Isso aí é ok, estrutural, beleza. Aí vem o parágrafo 2º. O Colégio Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido pela órbita federal. Aí, show de bola. Então, assim, nesse caso, essa matéria aí é o quê? Ela é constitucional, mas de cunho formal. O Leandro colocou aí no chat, ela é de cunho formal, por quê? Porque a forma para a criação da norma constitucional foi cumprida. Só que essa matéria que fala sobre o Colégio Dom Pedro II não é de natureza constitucional. Não, isso é de qualquer coisa, menos constitucional. Não tem nada a ver com a estrutura do Estado. Então, quando nós falamos do direito constitucional, a gente verifica o quê? Que as normas, né, que essa matéria é sobre a ordenação estatal, né, a coordenação. É aqueles contornos, aquelas delimitações, aquelas condições de estruturação. Isso, a nossa Constituição ela é formal, ela é rígida, né, porque ela é difícil de ser mudada. Vocês vão estudar tudo isso na parte constitucional. Eu não vou entrar nesse aspecto, porque a nossa parte é mais de interpretação. Mas eu sinto a necessidade de mencionar sobre isso, porque para a gente poder interpretar, a gente tem que conhecer um pouquinho. E a gente vai começar a falar do Kelsen, que vai pedir a teoria pura do direito, né? Se você voltar a falar do Kelsen, já antecipando um pouco da matéria, tá valendo, né? Porque tá lá na lei, foi feita pela lei, tá valendo, mas o papel cabe tudo. A gente precisa ter a criticidade para poder compreender o que é, o que não é, o que pode e o que não pode. Tá? O direito constitucional é a parte da coordenação, dos contornos periféricos, da estruturação para o funcionamento do Estado. Já quando nós falamos de direito administrativo, o direito administrativo ele é mais o quê? Um ramo do direito público interno concentrado para estudar o quê? A administração pública e as atividades dos integrantes da administração pública. Vamos lá.
Sabem como funciona a administração pública? Vocês já ouviram, né? Vou olhar que tem passado, acho que tem que dar essas informações para vocês. Sabem como funciona a administração pública? Como que é estruturada? Vocês já ouviram falar em concentração e desconcentração? Administração pública direta, administração pública indireta? Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram alguma vez falar alguma coisa nesse aspecto? Para me ver até onde vocês estão aí, para mim não atrapalhar mais. Não? Tá. Então, olha só. Quando nós falamos, vou projetar aqui de novo para fazer outro rascunho. Quando nós falamos a administração pública, nós falamos do estudo da administração pública e dos seus integrantes, tá bom? Que seria o quê? Uma sistematização, ou sistematizar, os interesses do Estado e tudo que está relacionado à administração pública e os administrados. Quando nós pensamos na administração pública, governo, vamos falar assim, as pessoas têm uma ideia, por exemplo, você tem o presidente da República, vamos pegar assim, o governador do Estado, o prefeito. Então, você tem a figura aqui da administração pública direta. O presidente, o prefeito, o governador é quem cuida da saúde, quem cuida da administração, é quem cuida da economia, da cultura, etc. Obviamente, o presidente não conseguiria fazer tudo isso sozinho, mas cabe a ele fazer, o governador não conseguiria fazer tudo isso sozinho, cabe a ele. Então, ele faz uma desconcentração, né, e passa atribuições para os ministros de Estado, aos secretários de Estado e aos secretários municipais, né, dentro das suas respectivas pastas. Só que tem alguns assuntos, por exemplo, e tudo isso, o governador está tudo aqui dentro. Só que vai ter algumas situações que vai haver uma descentralização. E aí o Estado, ele vai criar uma pessoa nova. Ele vai criar uma pessoa nova, que pode ser uma autarquia. Ele vai criar uma pessoa nova, que pode ser uma fundação pública. Ele vai criar uma pessoa nova, que pode ser uma empresa pública. E ele pode também criar através de uma sociedade de economia mista. Essas pessoinhas aqui, elas fazem parte da administração pública indireta, que vocês também estudam no direito administrativo, nas normas administrativas. Exemplos aqui, vocês já devem ter ouvido falar em Anatel, ANEEL, Anvisa, Ancine, é autarquia, Banco Central, Bacen, autarquia. É uma pessoa jurídica autônoma. Você já deve ter ouvido falar de empresa pública, Caixa Econômica Federal, você já deve ter ouvido falar de Correios, empresa pública. E tem uma série de outras. Você já deve ter ouvido falar de fundação pública, FUNAI, por exemplo, Fundação Nacional do Índio, é um exemplo delas. A Sociedade de Economia Mista, o Banco do Brasil, Petrobras, e assim vai, né? O BNDES é uma autarquia, é uma empresa pública. Na verdade, o BNDES é uma empresa pública, é um banco. Né? Ele não tem parte gerencial. Ele entra ali. Então, assim, você tem uma série que vocês vão estudar. Eu estou citando para vocês. Eu estou citando para vocês porque isso faz parte da nossa formação, a gente tem que compreender. Eu vou marcar uma aula depois, eu vou fazer uma apresentação para vocês da estrutura do sistema judiciário brasileiro, que é interessante também, a gente vai casar para vocês compreenderem como é que funciona
a questão da estrutura judiciária brasileira. Então, isso aí é o direito administrativo, né? Então, é sistematizar a relação do Estado, do funcionamento do Estado, dos entes estatais, e também a relação com o particular, né? Que aí vai falar da licitação, da contratação, etc. e tal. Tem o direito tributário, né? O direito tributário, ele fala do quê? Ele fala de receitas e despesas, né? A União, os estados e os municípios são pessoas, são empresas, né? Então, eles precisam de receitas. Então, de onde que vem isso? Através do tributo. Quais tributos? São vários, vocês vão ver no direito tributário, é fabuloso. E para vocês, ó, fica a dica. Para vocês entenderem direito tributário, assim, de forma fina, sem nenhum tipo de complicação, vocês têm que entender constitucional. Porque direito tributário é constitucional e administrativo. Tá? E é uma área que está carente de profissionais. E muita gente que trabalha na área não entende muito bem. Então, assim, é uma área que dá boas divisas. Tá? Então, assim, o Estado ele precisa de receita. Para quê? Para poder realizar o serviço público. Né? Então, o Estado, quando ele pega, ele retira as nossas liberdades, ele assume para si algumas funções, ele precisa cumprir. E para cumprir isso, ele precisa de dinheiro. E quem vai dar esse dinheiro para ele? Nós, que somos os pagadores de impostos. Nós não somos contribuintes. Nós somos pagadores de impostos. Nós somos pagadores de tributos. Nós não contribuímos, porque contribuição é facultativa. E nós somos obrigados. Né? Tudo vem já incidindo, já vem na folha de pagamento, já vem no alimento que você compra. Em tudo que você faz no seu dia a dia, incide tributos. Normalmente, na figura dos impostos. Tá? Normalmente, na figura de impostos. O Estado, ele precisa. Então, do direito tributário, nós estudamos o quê? Nós estudamos o movimento de arrecadação do dinheiro público, o emprego, né, que é a aplicação do dinheiro em obras, as despesas, etc. e tal. O direito tributário fala disso. O processo tributário, como é que a norma... Como é que gera? Se você não paga, como você é obrigado, você não paga, o que vai acontecer, a penalidade, processo, etc. O direito penal, porque eu acho que direito penal, todo mundo aí é apaixonado. É raro você não encontrar um estudante de direito que goste de direito penal. Porque o direito penal está ligado à nossa vida, ao nosso cotidiano. Né? Quando a gente pensa no direito penal, nós estamos pensando no quê? Numa disciplina que vai disciplinar, né, ou que vai estudar as condutas humanas, né, vão colocar em risco o quê? A coexistência dos indivíduos na sociedade. Quando vocês tiverem direito penal, creio eu que lá no terceiro período vocês já vão ter, o direito penal é a última ratio, ou seja, a última instância. Você só busca a aplicação do direito penal quando as outras áreas do direito não vão ser o quê? Capazes de solucionar o problema. Quando o Estado, quando a sociedade está tão abalada, está tão abalada ao ponto de você ter que impor uma penalidade, uma sanção àquela pessoa. Então, o direito penal, ele vai regular essas condutas com base na proteção dos princípios relacionados ao quê? A vida, a intimidade, a propriedade, liberdade, né? Obviamente, o quê? Princípios que devem ser respeitados no convívio social. Nós vivemos em sociedade. Nós temos que respeitar. Né? Se todo mundo respeitasse, não teria crimes. Mas nós não respeitamos, então acontecem. O direito penal ele vai fazer o quê? Ele vai descrever as condutas consideradas crimes, que são as condutas mais graves, por exemplo, o homicídio, o roubo, o furto, o latrocínio, estupro, a lesão corporal, né? Isso é crime. Vai também trazer as contravenções penais, né? Que são as condutas menos graves. Por exemplo, se embriagar, praticar, por exemplo, a exposição, né? A pessoa que urina em área pública comete uma contravenção penal. Se você balançar, aí já pode ser já um crime qualificado, tá? Então, assim, você tem uma série de situações. Se for uma incontinência urinária, ainda assim, molha a roupa, mas não urina. Você riu aí, Leandro, mas é verdade. Então, assim, vocês estão rindo aí, mas tem situações. Assim, você tem, além do direito penal,
você vai ter, e a contravenção dessa tipificação, você vai ter o quê? Você vai ter o estabelecimento das penalidades, né, que são as sanções que vão ser aplicadas. Então, nós vivemos no Estado Democrático de Direito, e eu falei com vocês nos primeiros vídeos de aula, se não no primeiro, que nós não vivemos numa democracia. Isso é uma falácia. Falar que vivemos em uma democracia é uma mentira. Nós não vivemos em uma democracia. Nós vivemos em um Estado democrático de direito. Eu posso fazer aquilo que me é permitido por lei fazer. E eu sou obrigado a fazer aquilo que a lei determina que eu faça. Eu não sou livre para fazer o que eu quero, e eu não posso deixar de fazer aquilo que eu não quero se a lei me determinar que eu faça. Senão eu vou cometer um crime. Exemplo, os homens aí, as mulheres nem tanto, os homens têm que se alistar. Os homens, ao completarem 18 anos, são obrigados a se alistarem. Não significa que eles serão obrigados a servir. Mas eles são obrigados a alistar. Por exemplo, na cidade que eu estou, em Patinga, não há quartel. Então, todo mundo que se alista aqui é colocado na reserva. Porém, eu sei que em Juiz de Fora, muitas pessoas que são alistadas são convocadas, né, para poder prestar o serviço militar obrigatório. Então, assim, em Belo Horizonte, muitas pessoas vão prestar o serviço militar obrigatório. Né, em algumas outras cidades também, aonde vai ter alguma guarnição, elas vão ser obrigadas a estar fazendo esse serviço militar. E aí do homem que não se alistar. Aí ele não se alista, mas ele não vai se alistar. Eles vão ficar o quê? Agora sim, né, Wesley? Se ninguém se voluntariar, ele pega, né? Tem isso também. Ô, professor. Pois não. Eu fiz o alistamento em 2016 e desde então eu incorporei, né, em 2016, passei o meu ano obrigatório e consegui o engajamento, engajei, né? E, tipo assim, desde então, eles sempre deram prioridades para pegar o pessoal que é voluntário, porque dá menos trabalho para eles, porque o cara que é obrigado, ele tende a dar muita alteração no quartel, entendeu? Causa problema para eles, aí eles acabam pegando os voluntários, mas às vezes, né, para completar ali, às vezes não tem a quantidade de voluntários suficiente, aí acaba uma gordura ali sendo voluntário, que a gente fala lá, entendeu? Mas é isso mesmo, cara. E aí o sujeito ele não vai fazer, meu amigo, ele vai fazer sim, entendeu? Se ele for convocado, se ele é voluntário, igual você falou, o cara é voluntário, obviamente, é mais tranquilo, ele tem a vontade de ir. Agora, se não deu quórum, tem que ter um número X de pessoas para fazer o curso, acabou. Ele vai, ele não tem jeito, entendeu? Não tem jeito, ele vai ser feito. Eu tenho para mim, embora eu não tenha feito de forma voluntária, obrigatória, eu tenho para mim que no Brasil todo homem deveria participar. Sério. De forma obrigatória e não um ano, pelo menos 2. Isso aí passa até dentro do preceito de segurança nacional. Você tem você militar, você vê a questão da estruturação. Eu sou casado com uma russa. Então, assim, na Rússia, todo homem é obrigado a servir por 2 anos. Né? E aí, porque se o país entrar em guerra, está ali estabelecido. Entendeu? Tem um pelotão, as pessoas têm condições de estarem preparadas para uma eventual guerra. Em Israel, mulheres. Acho interessante. Até mesmo, né? A gente está falando de feminismo. Acho que seria interessante as mulheres irem também, né? Para poder questão de igualdade, homens e mulheres. É extremamente positivo esse aspecto aí, também concordo. Mas eu falo assim, como hoje é obrigatório só para os homens, ser obrigatório geral. Todo homem fez lá os seus 18 anos. Mas a faculdade, meu irmão, a faculdade pode esperar. A faculdade espera, você faça, né, se você quiser depois não continuar, não se engajar, como você mencionou, você sai e vai viver a sua vida, entendeu? Mas, assim, extremamente positivo. Tá? Assim, dentro do direito penal, vai ter essas situações. Você tem um código penal militar, tem um código processual militar, né? O Wesley mencionou ali que por ser militar, vocês vão, né, já devem ter vivido, se tiver algum policial militar aí, alguém que seja das Forças Armadas, do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha,
já deve ter visto, né, pegar cadeia, porque teve alguma conduta ali. Aí essa cadeia que o sujeito pega, porque não cumpriu uma norma, é mais o quê? É uma contravenção. Ele, né, não é necessariamente um crime. Né? Você tem esses padrões, tá bom? Assim, o Estado é o responsável pelo direito de punir. Vocês já viram... Fala aí, Wesley, pode ir lá. Eles falam com a gente lá, geralmente quando o cara pega realmente a prisão, ele perde mesmo como é que a gente pode dizer, o réu primário dele, quando ele é preso no quartel. Porque eles sempre falaram isso pra gente, só que sempre tive essa dúvida. Sabe por quê? Eu não vejo dessa forma, não. Assim, para você perder o seu réu primário, você tem que ter uma sentença penal transitada em julgado. Então, assim, o código militar, porque assim, tanto é que o Código Militar ele é completamente diferente do Código Penal comum, né, para o cidadão. Você, enquanto militar, no exercício da sua função, ou enquanto está, né, com a patente, enquanto você não deu baixa, não foi reformado, a sua conduta ela é julgada ali pelo Código, você é julgado por um tribunal especial. Inclusive, a Justiça Militar é uma justiça especializada, vocês têm um tribunal próprio. Né? Você vai pegar aí cadeia, vai perder seu primário, se você cometer condutas lá do Código Penal comum, ou se você fizer alguma coisa muito séria lá no penal, mas não, até onde eu estudei, eu viro para vocês, eu vou dar até uma pesquisada, e aí se tiver alguma coisa desse tipo, no início da aula, semana que vem, eu corrijo, mas não, você não perde não. Cadeia normal, imagina, rapaz, você esqueceu de limpar brincadeira, tá? Você esqueceu de limpar o sapato, vai preso, a cadeia ali, não atrasou um pouquinho, não vai, entendeu? Não vai dar. Quem colocou aqui? O Maurício tirou, beleza. Show de bola. Então, assim, você tem essa situação. Todo mundo aqui já deve ter visto Tropa de Elite, né? Deve ter visto lá no Tropa de Elite, quando o pessoal está discutindo lá, o Matias, aquela coisa na faculdade, uma obra do Michel Foucault, né, Vigiar e Punir. Vocês vão ter em filosofia esse semestre, vocês vão estudar filosofia, vocês vão estudar Michel Foucault. Né? Então, assim, vigiar e punir. O Estado é quem pune. Né? O direito de punir é do Estado. Olha, eu tenho as minhas críticas, tá? Mas depois a gente pode discutir. Eu tenho minhas críticas. Mas, assim, o Estado é quem pune. Né? E para poder punir, ele tem que ter critérios o quê? Pré-estabelecidos. Esses critérios pré-estabelecidos, ele visa o quê? Desestimular o indivíduo a transgredir essa norma. E, ao mesmo tempo, buscar o quê? Adaptar o indivíduo ao convívio social. Então, por isso que você tem um Código Penal. O Código Processual Penal, Civil, né? Que é a questão do rito, do procedimento, né? Como que a coisa vai ser aplicada, qual que é o caminho que vai ser percorrido, né, para poder atingir o ápice que é a sentença, que é a decisão. Né? Então, a função do direito processual organizar a forma como o Estado vai prestar esse poder e esse dever de julgar. Né? Então, assim, lá dentro do direito processual civil, vocês vão estudar processual penal, trabalho, tributário, constitucional, e assim vai. Tem o direito eleitoral, que é direito público, extremamente importante, né? A partir do dia 26 agora, começa o período eleitoral no Brasil, eleições foram alteradas por conta da pandemia, dia 15 de novembro, né? E não agora no início do mês de outubro. Assim, o direito eleitoral também né? Porque é a norma que vai estabelecer, né, o funcionamento, a organização e exercício dos direitos políticos, né? Principalmente aquilo que envolve a questão da votação, do voto, de ser votado, né? O procedimento, né? A busca do funcionamento do poder do sufrágio. Você já deve ter ouvido falar essa palavra, né? Do sufrágio universal. Né? Então, assim, você tem essa situação dentro do direito positivo. Direito militar, né? O direito militar, pautado principalmente no penal militar, vai buscar o quê? Que vai buscar coordenar a parte administrativa militar, né? A disciplina militar, a questão do previdenciário militar. Né? Então, tudo aquilo ali vai estar relacionado.
as Forças Armadas, nesse caso, Exército, Marinha, Aeronáutica, e as Forças Armadas subsidiárias, que são as polícias militares dos estados, né? E aí nós temos o direito público externo, que seria o direito internacional público, que são, eu já até mencionei na hora que eu citei lá, que seriam os tratados, os acordos firmados entre as organizações internacionais, os estados nacionais, a atuação da ONU, da OMC, da OMS, né? Não sabe, ONU, Organização das Nações Unidas, OMC, Organização Mundial do Comércio, a OMS, Organização Mundial de Saúde, e assim vai, né? Você tem uma série. Aí você entra aí na área Tribunal Penal Internacional, né? A Corte Interamericana de Direitos, né? A OEE, uma série. E vem para o direito privado. O direito privado é aquilo da relação. Tá bom, Ana? Voltando mais devagar. Aonde que eu acelerei que você se perdeu, Aninha? Ou deu para pegar e é só para reduzir o pé? Deu para pegar, só reduz o pé para a gente conseguir anotar que você vai falando. Tá. Então, assim, você tem o direito privado, né? O direito privado é particular. Quando você fala de direito privado, você vai ter a primeira referência, o direito civil. O direito civil vem lá do direito romano, ius civile, direito da civilização, das civis, das pessoas, né? O direito civil, então, ele regula toda a vida do indivíduo. Você quer saber como é que sua vida funciona? É o Código Civil. O Código Civil fala da sua vida toda, todinha. Ele fala da hora que você... Desculpa. O direito civil fala da hora que você nasce, do momento que você passa a ter capacidade. Ele vai falar das suas relações, né, negociais, que são as relações jurídicas. Ele vai mencionar a aquisição de bens, questão do direito de propriedade. Ele vai falar sobre família. Ele vai falar sobre a criação de família. Ele vai falar sobre a dissolução da entidade familiar. Ele vai falar da obrigação de prestação da assistência dentro da família. Ele vai falar de quem pode, quem não pode casar, que é a questão dos impedidos, né, dos requisitos para o casamento. Depois que você morre, né, vai falar também da questão da sucessão hereditária, que é a questão do inventário. Então, assim, o direito civil trata tudo da vida, das pessoas, né? Então, ele abarca tudo isso, né? A questão de obrigações, bens, pessoas, fatos, né? Aí você vem na parte especial, obrigação, direito de empresa, etc. Então, você tem toda a área, né? Então, tudo que é relacionado, tudo que abrange, né, o relacionamento humano está dentro do direito civil. E não está ligado ao Estado. O direito civil não tem nada ligado com o Estado. Alguém obrigou vocês a virem estudar com a Docto? Alguém obrigou vocês a casarem com seus maridos? Alguém definiu que aqui o fulano ou a Beltrana seria seu pai ou sua mãe? Alguém definiu que o menino seria seu filho, que a menina seria sua filha? Não! O Estado não tem poder sobre isso. É só entre os particulares. Por isso que é direito privado. E uma outra questão do direito privado também, direito do trabalho, né? As relações de trabalho, né? A questão das regras gerais, os princípios gerais, é privada. Quem escreveu aqui, que eu não... Foi rapidinho? Devagar. Não, beleza. Vou diminuir aqui. Então, assim, você tem o direito do trabalho, né? O direito do trabalho, ele vai falar o quê? Dos princípios, das regras. O direito do trabalho vai falar, quando pensa na figura do Estado, é só o Estado criando formas de se evitar o quê? A exploração pelo trabalho, né? E conceder também direitos e obrigações. Então, o direito do trabalho é isso. O direito do trabalho, quando vocês forem estudar, vocês vão verificar que o direito do trabalho, ele evita ali a exploração através do trabalho, ele estabelece os seus princípios, as regras, ele concede direitos, ele concede obrigações recíprocas, né? O direito do trabalho, ele
ele já teve, inclusive, em algum determinado momento, ele já foi conhecido, né, reconhecido enquanto direito público. Só que os novos doutrinadores, os novos autores, eles entendem que o direito do trabalho é um direito privado. Por quê? Porque ali predomina o interesse particular, né, em detrimento da natureza da regra pública. Exemplo, a Janine, né, eu estou vendo a fotinha aqui, aí onde que eu vejo, aparece para mim, a Janine vai trabalhar comigo. A Janine nunca trabalhou na vida dela. Eu posso chegar e contratar a Janine para ganhar 100 mil reais. É um direito meu. Ou eu posso chegar para a Janine e falar, Janine, você vai ganhar um salário mínimo. E aí vai ser direito dela saber se ela vai aceitar ou não. Eu posso contratar a Janine para poder ser a executiva da minha empresa, ou eu posso contratar a Janine para ser a auxiliar de serviços gerais. E aí a pessoa que está do outro lado para ser contratada é quem vai definir se ela aceita ou se ela não aceita. É por conta dessas condições que os novos doutrinadores entendem que o direito do trabalho ele é privado. É porque são as partes. Então agora, quando a legislação foi flexibilizada, quando nós tivemos a flexibilização da legislação, né, com a alteração da CLT em 2016, 2017, acho que foi que 2015 começou 2016, uma coisa assim. Não, o Código de Processo Civil foi 2015, então a CLT foi 2016, 2017. O Código Civil foi 2015. Então, quando houve essa flexibilização, uma série de direitos que estavam garantidos lá na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, deixaram de existir. Né? Algo, por exemplo, depois da alteração, o TST tinha entendido que acidente de trajeto não seria mais obrigação da empresa, porque ficaria desvinculado. Agora, esses dias, recentemente, aí ele mudou a interpretação de novo, voltou a interpretar que o acidente de trajeto é responsabilidade da empresa, adiciona vínculo empregatício, né, a questão da estabilidade. Fora essas situações assim, a relação vai ser o quê? Pessoal. Você quer aumento? Não te dou aumento, não. Então, tchau, eu vou embora. Você vai ter que cumprir só o aviso prévio, porque eu preciso arrumar outra pessoa para ficar no lugar. Eu não quero, não. Então, você paga. Você tem essas relações que o Estado visa o quê? Evitar, obviamente, exploração, abusos, né? A questão para manter um equilíbrio, né? Mas o direito do trabalho é um direito privado. Há muitos autores que vão falar que é público, tá? E ele vai ter a sua justificativa. Lembra lá, o direito não é uma ciência exata, é uma ciência humana, social, e as interpretações elas podem ser diversas. E aí, se você for fazer um concurso público, você vai ter que ver qual que é a linha da banca, tá? Dentro do direito privado, nós temos aqui ainda o direito empresarial ou comercial. Então, assim, dentro do direito empresarial, a questão da constituição de empresas, o objetivo. A única coisa que o Estado pede é que as empresas criadas sejam para fins claros e probos, né? Que ninguém cria uma empresa, uma sociedade moral, para cometer algum ilícito. O Estado não deseja isso, não é mesmo? Tem o direito internacional privado. O direito internacional privado, você vai ter ali a figura da legislação estrangeira aplicando as relações das empresas ou do estrangeiro em um determinado país. Então, assim, nós temos... Professor, vamos lá, deixa eu ver aqui. Da reforma administrativa. Michel. Miguel, desculpa, falei Michel. Ô, Miguel, pode, cara. Você colocou aqui o direito do trabalho pode ser classificado como um direito misto, formado por normas tanto públicas quanto privadas? Pode. Na verdade, eu penso o seguinte, a partir do momento que você cria uma norma, ele tem um caráter público, porque foi o Estado que fez através do processo legislativo. Tá? Mas você tem que ver a questão da razão
ou da estrutura, o porquê da norma. Quando você fala da Constituição, é para a estrutura constitucional. Quando você fala de administração, etc., eleitoral. Quando você fala de direito civil, é só para relação pessoais, né, entre as pessoas. Quando você fala do direito do trabalho, a ideia que se tem é que entre os particulares. Quem é seletista, tanto é que faz um tratamento diferenciado. A pessoa que é contratada, que é regida pelo direito do trabalho, ele é um contratado seletista. Ele é contratado segundo a consolidação das leis do trabalho. Então, ela está ligada à empresa, seja ela, no caso, são empresas jurídicas de direito privado. Pode ser até economia de sociedade, economia mista, né? Agora, o sujeito vai trabalhar para uma empresa pública, ele pode ser seletista, mas a grande maioria é estatutário, porque ele tem que fazer concurso. Para trabalhar para a empresa pública, a forma de admissão é por meio de concurso. Né? Então, assim, tem essas pegadas, tem essas situações que a gente tem que verificar. E aí não cabe o direito do trabalho, a incidência do direito do trabalho não cabe por servidor público, por exemplo, entendeu? Então, assim, é uma coisa para poder se discutir. A questão, você pediu para mim poder falar sobre a reforma administrativa, Marco. A reforma administrativa está sendo proposta, inclusive, ela é necessária. Deixa eu conhecer a reforma administrativa, ela nem foi apresentada, eu faço esse compromisso com vocês. Assim que ela for apresentada, eu dando uma lida na apresentação do projeto da reforma administrativa que o governo federal está querendo, eu abro um momento na aula futura, a gente discute. Mas hoje falar sobre essa reforma administrativa, a gente vai estar em suposições porque eu não a conheço. Eu sei que tem a questão de preceitos na alteração da estabilidade, para poder pôr fim à estabilidade, um dos marcos, para buscar o quê? Para buscar a meritocracia. Né? Então, assim, o servidor público, ele vai trabalhar, ele vai ter que ser avaliado constantemente para poder ele continuar no serviço público. Uma das coisas que eu vi é isso, que eles estão querendo. E parece que essa parte, pelo menos, vai passar. Mas vale apenas para os novos concursos. Para quem já está concursado, não vai valer. Né? E também não vai valer para juízes, não vai valer para políticos, entendeu? E não vai valer para militares, porque esses são partes da estrutura, são poderes, né? Estão ligados a poderes lá, na ideia, no que eu pude dar uma olhadinha. Né? Então, assim, para todos os outros entraria, tá bom? Dos direitos, vocês já devem ter estudado os direitos. Os direitos são. Deixa eu ver aqui. Na verdade, assim. É por isso que eu falei, não vou. Para a gente discutir depois, né? Porque, assim, as exceções. Elas sempre vão existir. Não tem como não existir exceções. Porque nem tudo e nem todos podem ser tratados de forma iguais. Porque são situações diferentes. Por exemplo, um dos princípios constitucionais que nós temos do Estado natural, do juízo natural, é a vitaliciedade. Um juiz, depois que ele cumpre o seu estágio probatório, ele se torna juiz vitalício. Né? Ele tem essa estabilidade. E essa vitaliciedade é para poder dar uma segurança para ele decidir, para ele não ficar refém, por exemplo, de uma decisão política. Né? Vamos supor aí, vou usar uma figura do ex-juiz e ex-ministro, Sérgio Moro, por exemplo. Sem querer entrar em mérito, sem querer causar tanta confusão. O Moro, por exemplo, estava lá cuidou do Banestado, que agora o STF anulou o processo, mas aí teve o Banestado, prendeu lá o pessoal grande, aí veio a questão da Penal 404, que é a mensalão, e o principal, onde que ele se destacou muito, por conta, principalmente, das delações premiadas, né, da lei de leniência, ou a ação ligada à Petrobras, né, que levou à prisão do ex-presidente Lula, levou à prisão do deputado Eduardo Cunha, etc., uma série, né? Aí tem o Rio, vamos falar assim, mas estou jogando nas costas dele. Imaginemos que se ele não tivesse a questão da estabilidade,
da inamovibilidade, que são princípios. Qualquer pessoa de alto escalão, presidente, poderia tirar ele. Então, eu penso que essa estabilidade, a questão da pessoa ela não ser julgada, porque alguém vai ter que julgar, ela não ser enquadrada nessa reforma administrativa, está muito ligado a essa questão de funcionamento. Embora eu, enquanto advogado, entenda que tem muito juiz que, infelizmente, não cumpre sua função, né, precípua, que é julgar. Né, o cara atrapalha mais do que ajuda. Porque é moro, não porque ele dá sentença que a gente não quer, não é isso, é porque ele é devagar. O cara não decide rápido. Justiça que tarda não é justiça, né? Então, assim, mas eu também vejo desse outro lado, de ter uma segurança para a pessoa ficar tranquila, para ela poder julgar, para ela poder decidir, para ela não ter ser refém de ninguém, tá? Vou usar essa expressão, para ela não ser refém de ninguém. Então, assim, concretizando aqui, nós temos dentro do direito, dentro dessa parte ainda de direito, os direitos coletivos, né? Aí você tem direito coletivo difuso, que vocês vão estudar, direito estrito sensu, individual homogêneo. Eu pediria, vou até colocar esses pontos para vocês, eu pediria para vocês, eu vou até jogar aqui, darem uma pesquisada no que são isso, no que são direitos difusos, no que são direitos coletivos estrito sensus, no que são direitos individuais homogêneos. Eu vou mandar, inclusive, no material de vocês hoje, falando sobre isso, vocês darem uma olhadinha, depois procura mais informação para poder estar se aprofundando, tá? Vou mandar no material para vocês, né, para vocês darem vão ver, falando sobre a questão da legitimidade, né? Quem tem legitimação propor ações, isso eu acho que é extremamente interessante, né? Por exemplo, a ação civil pública, quem pode propor, né? O mandato de ação popular, como é que funciona, a questão de princípios, assim, vou mandar essas informações para vocês, né, para poder a gente se estabelecer. Eu dou por encerrada, definitivamente, a minha unidade 1 hoje. Não sei se vocês começaram a ler sobre o Hans Kelsen. Eu peço, por gentileza, que leiam a obra dele, a Teoria Pura do Direito, tá bom? É uma obra... Por que eu mandei antes? É uma obra grande, é uma obra com uma leitura pesada. Eu não vou ser hipócrita. Eu falei com vocês no primeiro dia que eu não ia chegar aqui para mentir. Eu não vou ser hipócrita para vocês, com vocês. É uma leitura pesada, é uma leitura muito densa, mas é uma leitura essencial. Sim, tá? É uma leitura essencial. Conhecer a teoria dele é extremamente interessante para nós, tá? Dá uma lida e a gente vai discutir. Bom, olha, vocês têm meu e-mail, vocês têm meu WhatsApp. Qualquer coisa, me mande. Eu posso demorar a responder, mas eu respondo. Teve uma colega, por exemplo, essa semana que eu vi, aí eu vou pedir desculpa, não sei se ela está aí dentro da sala, não vou citar nome, ela me mandou uma mensagem, inclusive foi ela que chegou para mim e falou, Cristiano, eu me perco muito, que você fica indo e voltando nas suas aulas, e aí eu queria saber se era só com ela, por isso que eu fiz aquela pergunta no início da aula. Porque, assim, às vezes pode ser com uma pessoa, às vezes pode ser toda a turma. Se alguém, nem todo mundo, algum capítulo específico para a minha matéria, do Kelsen vai ter os tópicos que a gente vai estudar, mas é interessante você ler tudo, tá bom? Sintam-se libertos. Se você não conseguiu falar aqui, algumas pessoas falaram, me manda lá no WhatsApp, professor, Cristiano, não, melhora nisso, cara. Tipo, não entendi isso. Volta, se você tem vergonha, vou usar essa, não vou falar coragem, se você tem a vergonha de estar falando aqui junto, perto dos colegas, se apresenta. Pode falar, manda para mim lá, tá? Aqui é sigilo, eu conto milagre, mas eu não conto santo, tá bom? Então, assim, eu conto milagre, não conto santo, então é sigiloso, ninguém vai ficar sabendo, e eu não sou pessoa que fica preocupado com isso, muito pelo contrário.
você vai estar me fazendo um grande favor, tá? Eu vou encerrar a minha aula, encerrando um pouquinho mais cedo, 8 minutos antes do normal. Não vou iniciar a falar do Kelsen agora com 8 minutos, que não faz sentido. Eu só posso falar para vocês que o Kelsen é um alemão. Eu tinha falado que o direito alemão nutre, né, a nossa sociedade. O direito alemão, está ali o Kelsen, um sujeitinho para poder discutir. Ô Pedro, eu tento colocar para vocês, cara, numa linguagem mais simples. Vocês devem perceber que eu não utilizo eu tento não utilizar a linguagem jurídica. Tá? Eu tento não utilizar a linguagem jurídica, eu tento colocar assim, eu sou estudante, poxa. Eu estudo para poder preparar a aula, eu estudo, né, para poder expor as coisas, né, para fazer concurso. Eu gosto de fazer concurso, mesmo que eu não estude tanto, entendeu? Mesmo que eu não estude tanto para fazer as provas, mas pelo menos para sair de casa na época de fazer prova, eu vou fazer concurso para viajar. Então, assim, eu acabo dando uma estudadinha. Então, assim, eu não gosto de linguagem técnica para falar, porque eu também dei aula para administração, aula para ciências contábeis, e chegava no início, quando eu falava juridiqueza, o pessoal não entendia. Aí eu tive que me adaptar, e eu fico com todo mundo assim, desde o primeiro ao 10º período, com quem eu trabalho. Né? Igual eu falei com vocês, trabalhei numa outra instituição durante 10 anos, estou aqui na Docton tem 1 ano, o ano passado. Então, assim, muito bom, é extremamente enriquecedor. Então, me dá esse retorno. Só peço isso, por favor, me dê esse retorno, tá bom? No mais, pessoal, muito obrigado. Uma ótima noite para vocês, um ótimo final de sexta, um ótimo final de semana, tá bom? Bom descanso, bons estudos, bom 7 de setembro, né? Pensem bem, reflitam bem nos seus possíveis pretensos candidatos aí. Vote direitinho, tá bom? Fique com Deus. Até mais. Boa noite. Bom descanso. Até sexta.